Meu Deus, travou aqui tudo e saiu. Pronto. Wesley, segura aí, segura aí. Eu não sei o que foi que travou, ficou meu vídeo ficou normal, o seu travou. E aí quando eu É fui porque tentar destravar quando você saiu, a live caiu, entendeu? Então vai ficar gravada a partir desse eu, momento. eu acho que é Resuma porque meu as celular três. esquenta, Foi, rapaz, eu não sei o que aí foi. começa a travar, mas tá de boa. Rapaz, Vamos mas esperar o povo voltar aí. isso, aí você vai dar, em síntese, as três, bem rapidinho, gratidão, oculto da preparação e cuidando de você mesmo. Que acho que foi o Isso. que você Gratidão fez. é a memória do coração, é aquilo que você nunca pode deixar de ter, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, você nunca pode deixar de ter. Ó, o pessoal está dizendo que não travou, não, mas foi Mas a minha travou e saiu. O tudo problema foi certinho. aqui, eu acho que foi aqui mesmo, viu? Foi o meu, Wesley. O Foi, meu né? travou. Tá tudo certinho. Agora, engraçado que travou o seu, a sua imagem travou, a minha ficou normal. Aí depois caiu tudo. Vai espantar muriçoca aí. Misericórdia. Aí que entrou aí, o Wesley entrou aqui. Ó. Vamos lá. Essa é. Gente, Vamos lá. Gratidão, oculto com Deus e cuidado de ti mesmo. Isso aí pronto. é fenomenal. Eu vou depois, quando salvar essa live agora, a partir desse momento, eu vou traduzir isso de forma bem simples. Bem, Tá. Wesley resumiu a sua chamada com Deus foi muito cedo, ainda criança ainda, em cima dos púlpitos de Baraúnas, todo mundo ouviu aqui, ainda ficava de joelho na cadeira, enfim. E o pastor Cícero Romão, que inclusive foi ele que me levou a primeira vez em Baraúna, né, para pregar. Há muitos anos atrás, culto de missão, ele me levou lá. E aí o Wesley teve os desafios de sair, né? E hoje ele apresenta para nós três lições importantes para a vida de uma pessoa que tem chamada. E isso não é só o pregador, não, viu? Isso é para quem vive com Deus. Gratidão, isso é muito importante. Ser grato a Deus. É por isso que eu uso a palavra privilégio. Todo pregador, se tivesse dentro do seu coração a alegria de dizer assim, eu tenho um privilégio de ser um pregador, um porta-voz, porque, me perdoe a minha expressão, Wesley, pregar muita gente sabe pregar. Agora, chamada de pregador, são poucos que têm. Isso é É muito verdade. interessante. Então, Wesley falou sobre gratidão, o oculto com Deus, que isso é uma preparação espiritual, é fato, né? Que é aquilo que as pessoas não vê, mas Deus enxerga. E o cuidado de você mesmo, e eu gostei muito do seu cuidado, Wesley, porque eu estou começando a cuidar da minha saúde hoje. Porque as pessoas imaginam o pregador como aquele camarada que lê Bíblia, que jejuma, que ora, que pega no púlpito, que viaja, que tem a sua malazinha, que tira foto, que é recepcionado, que está no hotel, enfim. Mas se ele não cuidar da saúde, isso aqui eu vou endossar, é só para endossar a sua lição, a terceira lição, cuidando de você mesmo. Eu sempre fui um pregador, no início, no final da década de 90, para início de 2000, em 2000, simplesmente 2000, foi onde meu nome soprou e eu comecei a viajar o estado todo, outros estados, Paraíba, Pernambuco, Bahia, enfim. E aí eu tinha duas malas. Então minha esposa ficava em casa com o Abraão pequenininho e eu vinha com a mala, eu trocava de mala e já pegava, entrava no mesmo táxi e voltava para... Eu sei E o aí era uma vida que é louca. isso. Eu E sei o aí, que é isso. quando foi uma vez, eu fui para o Ceará e o pastor Eliakim de Pacajus, o missionário Eliakim, acho que você conhece, o missionário, e Eliakim disse, quer passar uns dias comigo aqui? E eu, novo como você, assim, eu quero. Aí ele disse, vá pegar roupas em casa. E aí eu passei 28 dias pregando no estado do Ceará, todo Ó, dia na cidade. E aí foi maravilhoso, mas quando saí de lá, que voltei, eu tive uma estafa, meu irmão, esgotamento físico, e é aí ruim, hein? as pernas pareciam um jogador com 70 anos. Não conseguia andar, comecei a sentir tontura. Olha só que entrou o Ângelo Félix aí, ó. Comecei a sentir É tontura. isso aí, Ângela, é isso aí mesmo.
E aí eu comecei a sentir muita debilidade. E aí o pessoal disse, você tem que fazer caminhada, tem que correr, tem que fazer exercício. E agora que eu estou começando a cuidar disso. Quer dizer, estou tentando, né? A mulher puxa a minha orelha. E por isso eu coloquei esse endossamento, ou seja, cuidar da saúde. Gente. Beijão, Afrânio, tamo junto. Pronto, a minha esposa também entrou. Essa Lana é minha esposa, viu? É minha filha, mas é a minha esposa que entrou. Ô, Bira, uma vez eu tava pregando aqui em Mossoró, numa cruzada Cristo Vivo. Você sabe que eu fui um cara sempre... Eu sou muito vaidoso. Isso aí sou muito vaidoso. Eu gosto muito de cuidar de mim. Aí chegou um presbítero e disse assim, ó, sua mensagem foi muito boa, Jesus salvou não sei quantas pessoas, mas você precisa ter cuidado. Eu falei, o quê? Ele disse assim, ó, você é muito vaidoso. Aí eu respirei fundo. Isso é mesmo, cara. Disse, e você sabe que é pecado ser vaidoso, né? Que a Bíblia diz que tudo é vaidade. Eu disse, onde a Bíblia diz isso? A Bíblia só diz que tudo é vaidade. Eu falei para ele assim, deixa eu explicar uma coisa para o senhor não sabe. Sabia que até não ser vaidoso é uma vaidade? Ele, tá bom, Deus abençoe. Eu gosto de me cuidar, cara. Depende do conceito, né? Você sabia que o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, uma referência da nossa igreja no Brasil. Claudionor Corrêa de Andrade, comentarista, consultor, ele disse que Deus é um ser vaidoso. Aí ele foi explicar o conceito de que Salomão dizia, no contexto das coisas daqui de baixo, tudo é vaidade. E aí ele falou da questão do cuidado em si. Deus é zeloso, Deus é cuidadoso. E outra, Wesley, e outra, com muita propriedade, você falou agora há pouco. Infelizmente, caiu a live minha. Infelizmente, o pessoal não ouviu. Mas você foi muito feliz no seguinte, é que a aparência nossa, e o Ângelo colocou aí, a aparência. Porque assim, você sobe num altar de um congresso, todos os holofotes estão em cima de você. Eu vou dizer isso aqui porque, por que parece, aconteceu comigo. O EJOCADESP, o Encontro de Jovens do Sertão da Paraíba. E o evento, em 2009, foi em Pombal. Eu fui pregar com o pastor Arivaldo de Jesus. Olha só com quem eu fui pregar. Só que o evento era 16 cidades do estado da Paraíba em um local. Era muito jovens. Chega a se comportar em 3 a 4 mil jovens estavam lá. E foi o primeiro grande congresso que eu fui. E no ginásio que eu fui pregar, eu me lembro que eu estava no hotel. E aí a pessoa que foi comigo, ele disse assim para mim, Bira, essa gravata não está certa. Eu disse, oh, mas está boa. Eu disse, não está. Você tem que fazer o seguinte, a pessoa que estava comigo era um cantor, ele disse, você vai se apresentar para um público que vai olhar com você como pregador do evento. A sua gravata não combina. A sua gravata é um acessório que fica isolado de todos os outros acessórios. E aí ele começou a me arrumar. Ele trabalha nessa parte. A gravata ela é o contraste da roupa. Ela é o Exatamente. Contraste da roupa. Só que eu queria usar combinando com alguma coisa. E aí ele trocou. Aí ele ajeitou meu cabelo, sabe? Colocou um gel no cabelo. E aí, quando eu cheguei, o pastor que estava lá, a esposa dele era negócio de moda. E ela olhou assim e disse assim, o pregador se veste bem. Ela disse para mim isso, mas eu fiquei sem saber. Ela pegou na minha mão, olhou as minhas unhas, disse assim, unhas bem feitas. Parabéns pela mulher que cuida das suas unhas. O pregador tem que andar com as unhas limpas, ouvidos limpos, dentes limpos, tá certo? Limpa o rosto. Ela disse na minha cara, parecia que ele estava revelando no quarto para mim. E aí eu disse, sim, é verdade, porque nós somos pessoas públicas, então nós estamos diante de um pessoal que nos assiste, nos olha, nos vê e fazem críticas ou elogios. E outra coisa, Bira, muitas pessoas têm na cabeça que tem um conceito errado sobre humildade. Humildade não é ser relaxado, não é se vestir de qualquer jeito, né? Andar de qualquer jeito. Humildade é você reconhecer quem está no coração. Riqueza e humildade está aqui. Agora tem gente que tem a mentalidade de pobreza e pensa que é humildade. Humildade não é pobreza. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Tá? Eu conheço gente que é milionária que você pensa que o cara é liso. O cara é humilde. Senta em qualquer lugar, corre em qualquer... Não é que ele não vá para um ambiente bonito, um ambiente bom.
Aquele para ele, tanto faz, um bom ou um ruim. Exato. Então isso é verdade. É, Eu conheço gente que anda de bicicleta que só pisa no chão porque não tem um helicóptero para voar. ó, eu digo, eu acrescento mais, viu? É igual a questão da mansidão, Wesley. Muita gente acha que mansidão é aquela pessoa bem caladinha, que não diz uma palavra. Que parece o Não, gatinho do Shrek. Sabe aquele gatinho do Shrek? O gato de botas? uhum. Naquele filme de Shrek, que fica assim. As pessoas têm uma imagem da humildade disso, mas quando você olha para a Bíblia diz que Moisés era manso, e Moisés mandou matar, mandou matar não, Moisés matou um egípcio, e aí o cara era pesado de língua também. Então, isso é muito relativo. Vamos para a terceira Jesus pergunta. disse também, ó, seres humilde como as pombas, mas prudente como a serpente. É, É aqui, ó, prudente. sempre Não é uma pombinha, você pega um milho ali, joga, ela vem. Mas cadê a prudência? Tem que estar aqui, ó, é prudente. Uma serpente prudente, ela não está de cara bonita, não. Não está de cara de pobrezinha, não. Ela abre a boca aqui e mostra logo as garras. Tem que ser prudente, porque se o cara for atacar, ele ataca também. Eu encontrei um casal que eram meus ouvintes da minha época, né? O Jefferson e a Branca, lá do Aeroporto 1. E eu fui pregar no Aeroporto 1 depois de 5 anos, eu voltei ao aeroporto. E quando eu cheguei lá, o pessoal da minha geração todinha assistindo o culto, e quando terminou foi tirar foto comigo e disse assim, rapaz, uma honra lhe ver e tal. Você continua a mesma pessoa, hoje você tem muitas pessoas que lhe seguem, você prega em mas você é escritor de livros, etc., mas você nunca deixa a mesma pessoa, né? Eu disse, querido, humildade e a humildade está no caráter de um relacionamento de uma pessoa com Deus e consigo mesmo com as outras. Porque é o seguinte, Wes, a partir do momento que... Eu sempre gosto de dizer isso aqui, isso é como lição. Deus tem 2 grupos de pessoas que ele dá promessas. Um que ele dá assim, ó, rápido, e outros que ele demora tempo para dar. Entendeu? Eu vou explicar porque você é pregador, estou ensinando para o pregador, é muita ousadia minha. Eu digo muito sincero. Para Abraão, Deus disse, eu vou te dar a terra. Imagine comigo Abraão perguntando assim, Senhor, mas eu vou fazer o que para ganhar a terra? Nada. Mas você vai me dar de graça? Sim, a terra é minha, eu vou dar a você. O que é que eu tenho que fazer? Só me obedecer. Só, a terra é sua. Sua descendência será com Maria do terra, enfim. Mas Deus disse para Josué o seguinte, conquiste. Porque muitas pessoas, eu digo muito isso, e eu digo como experiência. Eu, quando quis ser pregador, Deus me levou ao pé de manga durante 3 anos para pregar para as mangas, para me dar o púlpito, porque Ele precisava me treinar para depois eu ir para os púlpitos. Eu digo muito isso, que às vezes a gente não aprende que as lições da vida, ela precisa ter degraus, né? Você falou aqui 3 coisas engraçadas, que é a gratidão, preparação e cuidado, né? Eu vou gravar isso aqui para mim mesmo, para minha vida. Eu sempre tive o cuidado de agradecer a Deus pelo que eu sou e pelo que Deus foi. Porque assim, Wesley, tudo bem, você vai rir, eu sei que você vai rir, os irmãos vão concordar comigo, mas um cara como você, um cara uma altura boa, um cara bonito, certo? Elegante, se veste bem. Aí tu olha para um cara desse aqui, magrinho, pequenininho, da voz taquara rechada. Qual é a diferença entre eu e você? A diferença é apenas da aparência. Mas o conteúdo, Deus colocou uma essência em você, uma essência em mim, para sermos apenas canal de bênção para a vida dos outros. E aí que eu fico feliz quando eu converso com você, porque toda vez que eu converso com você, eu vejo um crescimento. Gente, eu digo isso aqui quando eu chego em casa, eu estive com o Wesley, eu aprendi uma coisa com ele, crescimento. E olhe bem, gente, o Wesley, ele tem idade de ser meu filho. Olhe bem, ele tem idade de ser meu filho. Mas incrível que pareça, ele me viu pregando quando era criança, cresceu, se tornou um pregador, hoje é um pregador mais influente do que eu, mas eu continuo amando ele. Hoje é o contrário, eu preciso assistir ele pregar para me aprender do que eu assisto aprender. É sério? Eu vou te mostrar depois uma folhinha dessa aqui, ó. Tá vendo essa folhinha aqui? Tá vendo aqui, gente? Tá vendo? Te revelo como quiser. Isso aqui, gente, é anotações que eu faço quando ele está pregando. Tá certo? Um dia, me perguntaram uma vez isso, Wesley. Olha só a questão de tratamento. Deixa eu falar um negócio aqui. Você que é de Mossoró, que está assistindo aqui a live, eu vou estar pregando hoje lá nas Malvinas. Birajara vai comigo, a gente vai estar lá junto.
De repente, depois do culto, pós-culto, eu amo pós-culto. Depois do culto, a gente bate um papo lá com vocês, atende vocês lá, se vocês quiserem ir, você fica daqui de Mossoró, lá na Catedral da Madureira. Hoje é o encerramento de uma campanha, vai ser uma festa linda, a igreja vai estar lotada, mas tem lugar para vocês. Então, quero convidar vocês aqui para ir. Vai estar eu e Bíblia lá junto, vai ser uma bênção. Outra coisa. Dia 12 de agosto, aqui em Mossoró, vai acontecer a primeira escola de fundamentos. Eu, Amizadai e Yuri Guilherme ministrando aqui no hotel Vitória Palace. Então, fica ligado que dia 12 de julho vai ser abertas as inscrições são limitadas. Bira, você é meu convidado especial, você não paga nada, tá bom? Você é meu convidado VIP, vai ficar com a gente lá no camarim, vai ser uma honra ter lá. Já grava aí, dia 12 de agosto, você vai estar lá com a gente. E no dia 12 eu vou lançar o Encontro. O que é o Encontro? Uma vez por mês eu vou fazer um culto aqui em Mossoró, no Hotel Vitória Palace. Eu vou trazer pregadores e cantores, inclusive Bira vai ministrar em um desses encontros. Vai ser grátis, agora vai ser por inscrição, tá bom? Vai ser por inscrição. Então, a escola de fundamento vai ser paga, porque a gente precisa custear os palestrantes, mas o encontro vai ser totalmente grátis. O que é o encontro, Wesley? É um culto, sem descrição denominacional, todas as denominações vão poder ir. A gente vai estar lá, vamos fazer esse encontro uma vez por mês em Mossoró. E se brincar, se me apertar, eu faço 2 vezes. Você sabe que eu sou nojento. Wesley, depois passa para mim todas essas informações, cartaz e tudo. Eu peço o pessoal da minha equipe para divulgar no meu grupo. Eu tenho um grupo VIP, tá certo? Eu já vou adiantar aqui, Wesley, bem rapidinho. Tem uma irmã perguntando onde é. É na principal das Malvinas ali, na Cadem. Não tem erro. Você entrou nas Malvinas, dobrou para a principal, a igreja vai estar do seu lado direito. Uma igreja grande. E tá bonita, viu a igreja? Tá bonita. Bonita, chama todo mundo. Se for de carro, lota o carro de gente e chama para lá. Tá bom? Isso. Wesley, rapidinho. Gente, quem me segue no Instagram, eu vou nem pedir para seguir o Wesley. Wesley tem 38 mil seguidores, gente. Só isso. Só isso. Eu estou precisando de seguidores também para nossas lives. Wesley, nós estamos com um projeto. Vou mandar um beijo aqui para o pastor André Carlos, lá de Sobradinho, de Brasília. Beijo, pastor André Carlos. Eu te amo você e sua família. Rapaz, pense num pastor que se tornou meu amigo de uma forma que parece que a gente tem 10 anos de amizade. Maravilha. Ele, a esposa, a família, a filha dele. Ele me deu um relógio de 3 mil reais. Vou revelar aqui. Mas não é só por causa disso, não. É pelo carinho que ele tem por mim, pela minha família. Tá? Ele me recebeu na sua igreja 2 vezes. Uma igreja maravilhosa. Assembleia de Deus Missão, tá? Missão, lá em Sobradinho. Homem de Deus, pastor André Carlos. Um cara de excelência. Inclusive, pastor André, esse rapaz aqui é um dos melhores professores de escatologia do Brasil. Por favor, leve esse rapaz aqui em Sobradinho. Maravilha. É meu amigo. Se você levar ele, é a mesma coisa que está me levando. Obrigado, Wesley. Eu estive em Brasília, em Planaltina. Sobradinho e Planaltina, que é 30, 40 minutos. Eu preguei na L2, mas foi muito bom. Foi uma viagem muito rápida. E assim, Brasília é encantador, cara. Brasília é... Irmã Solange, está aí a esposa do pastor André. Irmã Solange. André Carlos, o senhor é referente. Eu falei Sobradinho. Irmã Solange, ela é aquela observadora de pregador. Ela estuda, mas ela não observa para criticar, não, tá? Porque ela ama pregação, ela ama aprender. Ela tem um arsenal de livros lá. Inclusive, é bom até você mandar um livro para eles. Pronto, eu vou pagar esse livro. Aqui, ó. Pagar para chegar lá. Depois o pastor André vai passar o endereço para mim. Eu vou mandar, a gente manda para eles lá. Eu pago. Ok. Na hora vai ser autografado para ele. Pastor André, um abraço. Deus abençoe. Eu vou dizer uma coisa, viu? Vou dizer uma coisa para você. O André é privilegiado, viu? Ouvir você é privilégio nosso também te ouvir. Wesley, para encerrar... Vamos lá. Para encerrar, porque você tem que se preparar para a noite. E a noite vai ser um céu de glória.
você acredita que acontecem umas coisas loucas comigo? Que enquanto a gente está conversando aqui, a mensagem já está vindo. Você acredita? Acredito. O pregador tem umas coisas. Ó, o café já está pronto. Você vai lá, viu, Bia? Certo? Não se preocupa não. Wesley, as mudanças, elas são necessárias, isso é fato, né? Só para você ter uma ideia, fazer essa pergunta para você. Fazem mais de 2 anos que o Pedro Cordeiro, você, eu acho que a misa vamos com a gente, Ângelo. Vamos com a gente hoje para comer uma pizza depois do culto. Isso. Vai, pastor Bíblia, vai, pastor. O anjo tem que estar com a gente. O Ângelo é benção. E aí, Wesley, há 2 anos atrás, eu fui batendo na minha tecla, inclusive o pastor Carlos Cardoso, que eu dou aula no curso da Apocalipse na Veia em Santa Catarina para ele, e o pastor Elinaldo Renovado, cara, isso foi surpresa para mim. Eu fiz uma live com o Elinaldo, inclusive está no meu Instagram, tem uma live lá comigo com ele, e o pastor Elinaldo disse assim para mim, o Birajara, ele é bem calmo, né, pastor Elinaldo? Eu disse, o Birajara, invista no seu ministério online. E aí, Deus nos deu a graça de uma equipe, Wesley, que eu não posso revelar aqui, porque nós estamos em treinamento. E aí eu comecei a tratar do assunto da escatologia. Porque assim, como eu dou aula de escatologia, eu estou trazendo esclarecimento a todos os irmãos que me seguem também. Inclusive, gente, eu fiz uma live. Wesley, segura essa daí para fazer a pergunta a você. Eu recebi um convite de um pastor do Rio de Janeiro, não vou dizer o nome por ética, e ele entrou em contato comigo, disse, me dê uma fazer uma live com você, eu vi você pregando com o pastor Carlos Cardoso numa live dos últimos acontecimentos que era deixados para trás, fiquei interessado no assunto, eu sou pastor fulano, tudinho, o pastor dá certo. E aí, antes da live, eu entrei em contato com ele para saber o posicionamento dele, se ele era meso, pré, pós, né, enfim, para que a gente não tivesse nenhuma divergência, mas que fosse um debate sadio. Ele disse, não, pastor, eu não tenho isso de linha, não, eu quero aprender com o senhor, tudo bem. Wesley, eu fiz a live com ele, eu precisei fazer uma nova live com o pessoal, todos eles, para mim ter que desmanchar tudo, para que não ficasse... Mas não foi heresia, não, foi coisas assim, estupenda, que não haveria ressurreição, enfim, deixa para lá que depois eu conto você. E com isso me chamou muita atenção, porque quem não me conhece, está me conhecendo agora, eu sou uma pessoa muito cuidadosa na palavra. Você me conhece e sabe disso. Eu ensino escatologia, mas eu ensino com muito cuidado sobre o posicionamento, eu defendo isso, mas eu sou a pessoa que eu estudo sobre os outros lados da moeda. Eu precisei estudar 62 livros pós-tribulacionistas para fazer o meu livro, porque eu precisava de uma defesa, porque eu sou assembleano, enfim. Mas as mudanças que vieram para mim nesses dias agora, mudanças de comportamento, até para fazer live, cenário, eu estou mudando agora porque eu não tenho um cenário ainda, a questão de gravar vídeos, a questão de se comunicar com as pessoas sobre a palavra de Deus, pregar na Rádio Libertadores, sabe que eu prego direto, mas eu queria alcançar mais um público que não me conhecia, mas que queria ouvir sobre este assunto, escatologia bíblica. E aí as mudanças me ensinaram. E eu vou ser sincero com você, sabe por que eu te convidei primeiro aqui, e por que eu resolvi essas perguntas? Porque eu precisava aprender com você hoje lições de crescimento, e eu não estou falando de crescimento ministerialmente, estou falando de crescimento intelectual, crescimento de abordagem. Eu digo isso, Wesley, com muita propriedade. O púlpito é uma reserva de privilégio. Eu digo muito isso. O pastor Dimo dos Santos, você conhece demais, o pastor Dimo dos Santos. Quando eu preguei em Piracicaba, em 2007, ele era pastor de lá, e o pastor Josué e a cantora Cláudia Nascimento me levaram para a igreja pregar lá, e ele me ensinou uma coisa muito linda no púlpito. Eu nunca esqueci, pastor Dimo dos Santos. De que você vê ele, pode perguntar que ele se lembra. Um baixinho, pequenininho, magrinho, de Mossoró. Ele sempre disse assim para mim, eu estava tremendo demais, muito tenso, muito nervoso, suando, porque eu fui recebido na igreja com muito carinho, mas a igreja dele é muito grande, enfim. E eu nunca esqueci que ele disse assim para mim, ô pastor, fica tranquilo, faça de conta que esse púlpito é o púlpito da sua igreja. Lembre-se que o senhor terá um privilégio hoje de mudar o seu conceito sobre púlpito. E aí eu preguei com muita graça, foi muito bom, mas eu me lembrei disso. Wesley, mudanças que foram boas e ruins para você rapidinho. Olha, eu acho que
O primeiro passo para o crescimento é as mudanças. E toda mudança começa com a seletividade de coisas. Mudança começa com a seletividade de coisas. Você seleciona até o que vai ouvir. Então, a seletividade te levará à maturidade que você deseja alcançar. Então, mudança começa pela seletividade que te leva à maturidade. Tá? Eu gosto muito da postura de liderança de Jesus, desde quando ele ainda ia para o templo com José e Maria, quando era muito pequeno. Se eu fosse você, eu não saía da live para ouvir isso, tá bom? Vou revelar isso aqui, uma revelação, que você fosse para algum lugar, você ia pagar. E anote. Você ia pagar. Vamos lá, de novo. Toda mudança começa na seletividade, e a seletividade te levará à maturidade. Toda mudança começa na seletividade, e a seletividade te levará à maturidade. Então, quando você começa a selecionar, Misadai, beijão, meu mestre. Amanhã vai estar conosco. Quando você muda, você começa a selecionar. Quando você começa a selecionar, você começa a amadurecer. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz para o meu crescimento em tudo. Porque quando você muda, abrange todos os seus crescimentos. Crescimento espiritual, crescimento material, crescimento na vida pessoal, crescimento na sua vida familiar. Então, a gente precisa passar por isso. Vamos lá. Quando Jesus, pega essa daqui, gente. Quando Jesus começou a mudança, a sua mudança de comportamento, de quando era criança aos 12 anos de idade, está na Bíblia, que ele ia ao templo e ia para os pés dos mestres para aprender. Então, no templo, não só tinha mestres que ensinavam, tinha doutores da lei, tinha fariseus, tinha saduceus, mas Jesus selecionava quem ele ia ouvir. Por que Jesus precisava disso? Porque ele estava começando a sua fase de mudança. Se até Jesus é seletivo em quem ouvia, quanto mais a gente. Então, por que tem muita gente, Bira, que não sai da mesma? Porque não seleciona o que ouve. Não seleciona o que escuta. E pense num aparelho que transforma a gente, é isso aqui, ó, ouvido. Tudo começa pelo ouvir. Até a fé é gerada não é nem pelo que vê, é pelo que ouve. Tudo começa no ouvir. Então, seja seletivo no ouvir. Tá bom? Vamos lá. Quando eu comecei a mudar esses tipos de coisas em mim, você perguntou sobre o que é bom e o que é ruim. O que é bom? Seu crescimento pessoal. Você começa a conhecer você mesmo. Você começa a se sentir bem. Você começa a chegar em ambientes novos, a conhecer. Uma das coisas que eu pedi, Bira, em oração foi: Deus, me apresenta pessoas novas. Eu quero conhecer ambientes novos, sabe? Lugares novos. E Deus, cara, Deus responde a oração. Eu não sou aquele cara que gosta de ficar na mesma, sabe? Que se acomoda com o que tem. Eu gosto de ser aquele cara que vai para cima, entendeu? Então, isso foi o lado bom. Qual foi o lado ruim? É que quem não muda com você vai começar a te desconhecer. É forte. Esse é o lado ruim. Ah, Bira agora só quer ser o tal porque escreveu o livro. Bira agora só quer ser o tal porque é amigo de pregador famoso que faz lá com fulano, que é amigo de Napoleão, é amigo de não sei quem. Não. Quem continua na mesma tem esse pensamento. Quem cresce junto com você, quem aceita a mudança junto com você, vai crescer com você. Por que Jesus selecionou os discípulos? Os 3 anos e meio de aprendizado com os discípulos foi para crescimento. Ou você acha que não tinha ninguém falando de Pedro, de João, de Tiago? Olha lá, fechou uma empresa de pescaria para andar com um homem aí, entendeu? Então, quando você começa a selecionar esse tipo de coisa na sua vida, a maturidade começa a chegar para a sua vida. Então, mudança começa na seletividade, e a seletividade te levará à maturidade. Vamos ver se alguém pegou isso aqui, ó.
Mudança começa na seletividade e a seletividade te levará à maturidade. Era bom se alguém escrevesse aqui só para mim ficar ligado aqui, só para ver se alguém está entendendo isso. Mudança começa com seletividade e a seletividade te levará à maturidade. Isso é bíblico. Então, selecione o que você ouve, selecione ambientes que você vai, selecione amizades. Amizades, vão te chamar de soberbo. Dane-se. Vão te chamar de não sei o quê. Vá para lá. Ninguém é obrigado a viver uma vida que as pessoas querem que você viva. Ou você muda, ou você não cresce. Perfeito. Você é soberbo. Ninguém anda no seu carro, ninguém vai na sua casa. Não, eu não sou soberbo, eu sou seletivo. Eu sou seletivo. Jairo, agora vou pregar para a gente terminar, tá, Bíblia? Jairo foi chamar Jesus. Jairo foi chamar Jesus para ir para a casa dele, certo? Legal. O que Jairo queria é que Jesus fosse para a casa dele. Beleza. É nobre ter Jesus em casa. A presença de Jesus em casa, não vamos falar nem como filho de Deus, quem Jesus era, uma pessoa muito importante. Então Jairo queria Jesus na casa dele. Beleza. Olha, a pastora Solange, como colocou aí, mudança começa na seletividade e a seletividade te levará à maturidade. Isso aí, pastor. Isso aí. Se a senhora escrever, é porque a senhora gostou. Eu vou contar um segredo aqui para os pregadores, tá? Se a esposa do pastor não gostar da sua pregação, você nunca mais volta na igreja. Amém? Por mais que o pastor goste, quando o pastor citar seu nome, a pastora vai dizer, não precisa não. Precisa não. Tá certo aqui. Eu conheço umas, viu? Ali, deixa pra lá. Mas também se gostar, o pastor pode não gostar, ele estraga, meu filho. É benção. Mas esposa de pastor tem visão. Esposa de pastor tem visão. Esposa de pastor tem visão. Vamos lá. Wesley. Continue. Jesus vai na casa de Jairo. Quando chega lá, no caminho acontece que a mulher de fluxo de sangue tocou na orla dele e tal. Quando chega lá, a Bíblia diz que a casa estava cheia de gente. Verdade. Sabe qual foi o problema de Jairo ali? Ele não selecionou quem era para entrar na casa dele quando o problema estava dentro de casa. Isso é muito profundo. É por isso, Bia, que quando Jesus chega lá, diz a Bíblia que Jesus diz assim, a menina não está morta, apenas dorme. Jesus sempre tratou a morte como um sono. Você sabe disso, você é mestre. É um sono. Beleza. Só que quando Jesus diz assim, a menina não está morta, apenas dorme, todos começaram a rir. Ou seja, se revelaram. É uma mudança de comportamento muito rápida. A Bíblia diz que todos estavam chorando. Quando Jesus disse que a menina não está morta, todos começam a rir. Mudança de comportamento rápido é falsidade. Então, por isso que Jesus, a Bíblia diz assim, e tendo Jesus pondo todos para fora, entrou apenas Jesus, o pai, Jairo, a mãe, Pedro, Tiago, João e a mãe da menina. Ficaram poucos, mas os que ficaram era suficiente. Por isso que Jesus era seletivo. Porque a gente não precisa de muitos. A gente precisa de suficientes. A obra de Deus nunca foi feita por muitos, foram feitas sempre por suficientes. Por isso que Jesus disse assim, a ceifa é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus não estava reclamando, Jesus estava dizendo que os poucos era suficiente. Era bom que se tivesse muitos. Era bom que se tivesse muitos, mas nunca vai ter. Você precisa de suficiente. Então você não precisa de muitos amigos. Você precisa de suficientes. Você pode ter muitos conhecidos, muitos colegas. Amigos, não. Por mais que a gente queira ser amigo de todos, a gente nunca vai conseguir. Porque a gente sempre vai se decepcionar. Eu já tive a ideia, eu quero ser amigo de todo mundo,
tenho paz com todo mundo, não tenho briga com ninguém. A não ser que o cara não goste de mim, porque é normal. É normal um ser humano não gostar de outro. Isso aqui tá aqui, ó, na carne. É normal. Mas, irmão, eu sou seletivo. Nem todo mundo entra na minha casa, nem todo mundo tem minha amizade. Amizade mesmo. De ligar, e aí, tudo bem? Como é que tá? Igual a gente faz. Telefonema. E aí, vai pregar onde? Pronto, eu vou lhe ouvir. Amizade. Wesley, que rico, cara. Até me escrevi aqui. Eu vou assistir essa live depois de novo, que vai ficar salvo, para me anotar tudo. Não preciso de muito, mas de seletivos e suficiente. Amigo, rapaz, eu extrapolei sua hora. Me perdoe. Não, eu ficaria aqui até 7 da noite. Escute. Rapaz, eu posso colocar essas suas frases no pôster? Claro. Agora, lógico, direitos autorais, né? Wesley Maia, tudo. Não, gente, tira print e coloca lá. Você sabe, Bíblia, que a mensagem é do pregador até ele falar. Depois que ele fala, não é mais dele, não. Me perguntaram uma vez se você tinha levado os meus sermões aqui de casa, né? Eu disse, não, Wesley foi em casa tomar um café e pediu um sermão dele. Ele rasgou meio de caminho e disse, não, Wesley é adquirido. Estou brincando. Wesley, última pergunta e encerro. O que é o púlpito para você? Rápido. Ah, meu Deus. O púlpito para mim é meu oxigênio. Se me tirarem do púlpito, eu morro. Meu Deus. Isso é muito... eu até me emociono, porque eu sei o que é tirarem o púlpito de você. Eu sei. Meu Deus. Mas sem o púlpito eu não consigo viver. Eu não consigo viver sem Jesus, sem a presença de Deus. Mas o altar é meu oxigênio. Wesley, queridão, tirando as formalidades, tirando os elogios que a gente faz, como somos amigos de verdade, isso é verdadeiro, porque Cristo sabe que nós somos transparentes, e Deus sabe do meu coração, da minha sinceridade. Eu tenho muitos defeitos, mas uma coisa que você conheceu em mim, eu nunca gostei de falar mal de ninguém, nunca desejei mal para ninguém, torço para o sucesso de todo mundo. Mas o que me emociona mesmo, de fato, é quando eu vejo alguém falando ou contando um testemunho de que ouviu uma pregação minha há muito tempo atrás, que mexeu com ele, com ela, tudinho. Porque a gente se sente útil num altar que Deus nos colocou. Lógico. Eu recentemente me emocionei muito grande mesmo. Acho que você conhece o pastor Gildenberg, pastor da Ministério Efraim, aqui. Inclusive fica pertinho da igreja que vai pregar hoje o pastor Fabiano. O Ministério de Efraim, ele é louco para levar lá. Eu não sei se você conhece o pastor Gildenberg. Não conheço. Eu tenho muitos ministérios aqui que alguns amigos falam para mim que tem desejo de me levar, mas eu não sei o que é, tem medo. Pronto. Você vai ter o privilégio de pregar na igreja dele. Esse camarada é o pastor Gildenberg. O homem é muito bom. O homem é um homem de Deus. Um homem de Deus em todos sentidos. Um rapaz novo, talvez da sua idade, mas um cara que tem um ministério muito sadio pela palavra, enfim. E o ministério dele é no Jardim das Palmeiras, no final da Avenida Bento, ali depois do Cadem, lá no final. E um dia, todas as vezes que eu vou pregar na igreja dele, inclusive eu preguei agora no aniversário da igreja, 5 anos dele, a primeira vez que eu encontrei com ele foi numa vigília de João Batista, ali pertinho do Verbo, ali na Presidente Dutra. A igreja do pastor João Batista era ali, eu fui pregar. O pastor Ângelo, se estiver na live, se lembra, pastor Ângelo. E ele começou a contar um testemunho e eu não sabia de quem ele estava falando. Isso aqui é muito lindo, porque naquele dia, Wesley, eu cheguei muito arrasado. Eu estava todo quebrado, muito triste. Eu digo sempre que a vida de um pregador ele tem 3 amigos indesejáveis, que é a solidão, a rejeição e os questionamentos, né? Todo pregador bom, ele se preza, ele questiona com Deus diariamente. Por que, Senhor, isso? Por que aquilo? Enfim. E esse camarada pegou o altar da vigília e começou a contar que quando tinha 12 anos, na esquina da igreja do Sumaré 1, ele viu um pregador pregando no altar sobre o tribunal de Cristo. E naquele dia em diante,
ele se apaixonou pelo Tribunal de Cristo, pela escatologia, e depois se tornei o pastor que eu sou hoje. E essa pessoa chama-se Ubirajá, esse pequeno homem. Aquilo para mim foi um elogio? Não. Aquilo para mim foi um resgate. A palavra é certa, um resgate. Porque naquele dia que eu fui para a vigília, sinceramente, eu fui mais para orar, para que Deus pudesse dar um fim no meu ministério, porque eu estava muito arrasado, muito triste, muito abalado. E eu estava dizendo para Jesus que o que eu tenho de importância para o seu ministério. E Deus tratou comigo naquela noite, com o testemunho dele, provando de que o púlpito é um lugar muito excelente. A primeira vez, Wesley, que eu tive a oportunidade de pregar num púlpito, eu inventei de cantar. Eu já contei isso. E quando eu desci, eu pensei que eu tinha arrasado, né? E 2 anciãos da igreja me reprovaram na hora, bem sincero, disse assim, não adianta fazer isso, não invente cantar, que você não chamou para cantar. Cheguei em casa, no outro mês, a mesma liderança me deu o púlpito para pregar, naquele dia eu ia pregar e eu fui e preguei. O resultado final foi esse. Na primeira noite que eu cantei, a igreja todinha glorificou, porque eu era um novo convertido. A igreja queria o meu sucesso, torcia pelo meu sucesso e viu que eu estava começando. Mas eu cantei péssimo. Contei um hino de Jorge Araújo, que, pelo amor de Deus, não canto para ninguém. E aí, quando eu desci, aquele casal disse para mim que eu não disse mais. Cheguei em casa chorando, no outro mês, me deram a oportunidade para pregar, e eu disse, não, vou cantar, vou pregar, e eu preguei. Ninguém deu glória a Deus, ninguém deu aleluia, silêncio na igreja. Eu disse, se naquela noite deram glória, aleluia, cantando ruim, imagina agora o silêncio. Só que aquele silêncio era uma reflexão. E aí Deus disse, vá para o pé de manga, porque eu vou lhe treinar. E eu sou sincero, já contei isso, não tenho vergonha. Na casa da minha mãe, um dia eu te levo lá e te mostro o pé de manga. Tem 2 pés de manga muito alto, que faz sombra a 2 casas. E eu subi no pé de manga, lá no olho do pé de manga, que dá para ver a igreja católica do Alto da Conceição. E eu amarrava um raidinho do meu irmão, que era pilha, e eu colocava as fitinhas de cassete de Napoleão, de Henrique Jorge. E aí eu decorava as mensagens dele, e eu começava a pregar para manga. Manga! Jesus te ama, manga! E aí eu pegava, soltava as mangas mesmo. E eu comecei a me acostumar e gostar. Então, quando terminava o almoço, que a gente tinha uma fábrica de pastel, acordava de madrugada, depois do almoço todos iam dormir. E eu ficava acordado, pegava o radinho, subia para aprender lá no pé de manga. E passei 3 anos, todos os dias, com exceção do domingo, pregando no pé de manga. Para depois descobrir que o púlpito é isso que você falou, nos emociona. Porque quando você sobe em cima de um altar... Um pregador, ele muitas das vezes, né? Não todas as vezes, mas muitas das vezes ele é aquele cara que respira por aparelhos. Ele está ali, lutando, mas precisa de um oxigênio para sobreviver. O púlpito é um oxigênio, sabe? É um lugar onde a gente se sente bem, é um lugar onde te traz o conforto para sua alma, é um lugar onde você está tendo o privilégio de ser um canal de Deus para a vida de alguém, sabe? Então, o púlpito para mim resumido, é um oxigênio. Amém. Wesley, queridão, vamos encerrar a live agora. Bora. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Quero te agradecer de coração mesmo. Sem palavras. Sem palavras. Primeiro, quero agradecer a Deus por sua vida. Segundo, agradecer por você aceitar o meu convite. Tá todo mundo aqui pensando comigo assim. Porque muita gente disse que você não vai conseguir live com Wesley, não. Desativa os comentários aí, só pra gente falar o nome do pessoal. E agradecer. Sim, eu vou ativar agora, porque eu não estava vendo seu rosto, certo? Agora eu vou ativar. Isso, vai lá. Não, eu que lhe agradeço, meu amigo. Eu que lhe agradeço muito pela oportunidade. Sempre que precisar da minha parceria aqui nas suas lives ou qualquer projeto que você tiver, sabe que você pode contar comigo. Uhum. Você é uma pessoa muito especial para todos nós, uma pessoa que eu amo, né? Uma pessoa que minha família também amo lhe ouvir, amo aprender aos seus pés. Para mim foi uma grande alegria estarmos juntos. Obrigado, Wesley. Gente, estão perguntando aqui no privado. Eu também tenho o WhatsApp meu, que é só privado, só para os amigos, né, que o Wesley tem. Sim. Então, hoje, quem quiser saber onde o Wesley vai pregar hoje à noite, pode ir no meu Instagram, vai lá, clica lá, você vai entrar no grupo. Pode perguntar lá no grupo que a gente vai passar o endereço. Avenida Bento, Avenida... Eu até coloquei aí.
Avenida Antônio Bento, certo? Nova Vida. É na principal das Malvinas, na Catedral da Madureira, Pastor Fabiano Maia, tá certo? É muito fácil o endereço, não tem erro. Se colocar no GPS Cadem, se colocar no GPS Cadem, vai dar lá em cima. Então, vai dar lá. Presidente Dutra direto, antes do posto rodoviário, você entra à esquerda, direita, segue direto, você vai chegar na igreja, não tem erro. Ele vai estar ministrando hoje lá, nós vamos estar com ele lá, dando glória a Jesus. Segue, quem me segue no Instagram, segue o Wesley Maia, apesar que ele tem mais seguidores do que o presidente John Biden. Misericórdia. Esqueça aqui. Tá certo? Wesley, queridão, um cheiro no seu coração, um abraço na família, Ariano, seus filhos, pelo carinho. Minha família ama você. E você está precisando vir conhecer minha casa nova. Desde que eu comprei minha casa, você não tomar um café. Tomar um café. Café aqui é bom, viu? Café aqui é bom. Vamos marcar o café para você estar aqui comigo, tá bom? Amanhã eu vou estar com a Misadai Lira, batendo um papo sobre relacionamento, ministério. Também é outro também. Misa é bom, hein? Misa é bom nesse negócio. A Misadai também tem uma história bem parecida com a sua, né? Porque a Misadai era menininho, comecei a ir pregar na igreja dele, me levou. A Misadai era meu fã, ele vai falar isso aqui amanhã, ele era meu fã. Ele era doido para ter amizade comigo, eu não dava moral a ele. Ele vai lembrar disso. Ele falava comigo direto no Facebook, eu não respondia, cara. Quando ele tinha no Facebook, né? Ele, mano, eu era doido para ser amigo desse homem nunca me deu moral. Mas que é isso, cara? Não, mas hoje é meu irmãozão, nós somos parceiros. Ele era líder de jovem de Frutuoso Gomes, aí me levou para lá, para me dar um estudo para o jovem, né? Que eu dava estudo de namoro, essas coisas. E ele, na época, nem pregador era, ele só era cantor, né? Que o Misa era cantor. Misa, para quem não sabe, Misadai era cantor, Misadai não era pregador, palestrante, não, né? Aí criou aquela marra dele, aí começou a crescer. Aí disse assim, vira. Aqui, aí ele levou para São Vicente. Aí disse, eu comecei a ver você pregando, eu era bem pequenininho. Eu disse, vixe, Misadai, eu tô ficando velho mesmo. Não. É porque eu cresci, você não cresceu, não. Amanhã eu vou estar na live memorada com ele. Olha só o privilégio que eu tenho. Estou fazendo a live hoje com o pastor Wesley Maia, pregador, conferencista, um homem referência hoje no Brasil, tanto no púlpito como também em palestra. Dia 12 de agosto tem um encontro aqui, ele vai passar para mim o cartaz. Eu vou divulgar no meu Instagram, nós vamos estar lá. Enfim. Você é meu convidado VIP. Obrigado, querido. E amanhã a Misadai está comigo. Na próxima semana vai estar comigo direto de Londres, na Inglaterra, a Daiane Cristina, minha amiga de São Paulo. Tá lá em fevereiro, tá? Em Londres? Pronto. Então, em fevereiro, você já diz a mim, porque eu vou pedir a Daniele para fazer uma agenda com você na igreja dela, em Londres. Ela mora lá. E eu vou estar fazendo uma live também com o missionário Abílio Nogueira. Abílio Nogueira é missionário hoje, Wesley, em Moçambique e na província de Beira. Ele tem um projeto lindo, nós nos conhecemos, vamos fazer também a live. Será uma live internacional mês que vem. E também tem uma surpresa, o Wesley conhece demais, pode dar até referência. Eu vou estar fazendo na quinta-feira, dia 13 de julho, uma live com a missionária e pregadora Simone, da Debrais Paraíba. Uma bênção. Ela vai estar falando, Wesley, para mulheres aqui. A gente vai divulgar bastante. Ela ontem marcou, Bira, pastor Bira, para mim vai ser uma honra. Eu disse, amanhã nós estamos com o Wesley, eu não vou poder assistir, que eu não vou estar em casa, mas vou assistir depois. Eles têm uma escola, né? Eles têm uma escola em Igaraçu, Pernambuco. Tá? Eles são muito ocupados mesmo, mas parabéns pela escolha. Uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. Com a gente. Wesley, Deus te abençoe. Ora por nós agora. Faz uma oração bem rápida por todos que estão seguindo. Em seguida, nós encerramos a live. Deus, eu quero te agradecer pela vida de todos os irmãos que ficaram aqui nessa live. Quero agradecer a Deus, quero agradecer também pela vida do pastor Birajara, pela sua família. Que esse projeto nesse Instagram continue crescendo, continue dando frutos e continue alcançando o maior número de pessoas possíveis que possa alcançar. Porque o Senhor está nos dando a oportunidade de um tempo de crescimento, um tempo de maturidade.
Eu quero abençoar a vida de todos os ouvintes, todos os que ficaram aqui assistindo, os que precisaram sair, os que chegaram depois, mas que a tua bênção esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. O Instagram, Beijo a no live vai estar coração. salva no Instagram, viu, gente? Um Valeu. abraço. Tchau, Wesley. Tchau.